as pessoas às vezes dizem assim, que vocês só sabem falar isso e a gente tem que falar, né? Nós somos poucos a combater isso, então temos que falar disso. Então, mais uma vez, as reformas, não especificamente a reforma em si, mas vou falar de um evento realizado hoje na Comissão de Direitos Humanos com a Organização Internacional do Trabalho. É exatamente a OIT descobrindo que o trabalho forçado, como ele bota no texto dele, ou escravidão moderna, está avançando, tem uma visibilidade maior, parece aumentando. Então, eles estão fazendo um protocolo reafirmando a Convenção 29, que é de 1930, que já combatia o trabalho escravo. E aí, foi uma solenidade muito bonita, porque contou com participação de membros da OIT, vieram de Genebra, o diretor responsável pelo combate ao trabalho escravo, vieram os representantes da OIT aqui no Brasil e representantes do governo, né, através do Ministério do Trabalho e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, representante da Justiça do Trabalho, tinha um ministro, não me recordo o nome, mas um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, entidades de trabalhadores, entidades empresariais da indústria têxtil estavam lá para prestar conta e aderir ao protocolo. E trata-se de um protocolo para o qual o Brasil está sendo convidado a assinar. E o Brasil sinalizou, a Casa Civil sinalizou que vai assinar, que o Brasil vai ratificar esse protocolo. E, ratificando esse protocolo, o Brasil entra numa contradição muito grande, porque o protocolo é exatamente o contrário do que tem aqui enviado por esse mesmo governo, que são as reformas trabalhista e da Previdência. O protocolo tem ações muito ousadas de governo para combater o trabalho escravo. E a campanha Assina Brasil, né, que é uma campanha que a OIT está fazendo para o Brasil ser o próximo país a assinar, 13 países já assinaram. Então, ela lançou aqui hoje, a OIT, essa campanha Assina Brasil. E tem o símbolo dela ali naquele espaço Evandro Cunha Lima, perto da agência do Banco do Brasil, que é exatamente uma tecnologia muito interessante, que quando você assina, cada pessoa que assina, lá naquele equipamento, cai uma gota de tinta para uma caneta, que será a caneta que o Brasil vai assinar o protocolo. Então, é muito interessante, tem o aplicativo, hashtag Assina Brasil. Você assina e aí você colabora, e além disso tem essa novidade tecnológica lá na frente da agência do Banco do Brasil. E a gente tem que estar responsável para fazer essa campanha. Todo mundo que foi lá se comprometeu de fazer a campanha para que o Brasil seja o próximo país a assinar esse protocolo. Mas aí a gente vê, além da contradição, e hoje lá, quem esteve lá viu a contradição com a lei trabalhista, porque nós tivemos depoimento de trabalhadores, né, um vídeo feito pelo Wagner Moura, aquele ator da Globo, que é o embaixador do Brasil na ONU para o combate ao trabalho escravo. Ele fez uma entrevista, entrevistou trabalhadores recém-saídos do trabalho escravo no Brasil. E um dos meninos veio, Rafael Ferreira da Silva, veio fazer o depoimento dele. E ele deixou uma carta, e eu vou ler um trecho da carta do Rafael. Ele diz: comecei a trabalhar numa fazenda aos 12 anos, no interior do Mato Grosso, por causa das dificuldades financeiras do meu pai. A gente levava uma vida muito simples. Meu pai separou da minha mãe e eu fiquei com ele. Quem me mandou trabalhar porque era preciso. Eu trabalhava levando água para os braçais do roçado.
debaixo de um sol de 40 graus, um menino de 12 anos, para ganhar R$5 a diária. Isso era 2005, parece. À noite, eu dormia num barraco de lona, no meio do mato. Se o tempo virasse, tomava chuva e passava frio. Comia o que me davam, arroz e feijão. E tomava água de um córrego onde bois e outros animais também bebiam. Não tinha banheiro. O pior de tudo é que eu estava endividado, não podia ir embora quando quisesse. Tinha que trabalhar mais para pagar o que devia. Ora, essa é uma prática. As pessoas levam os trabalhadores e aí, na hora que eles querem sair daquela situação, aí eles inventam uma dívida. Bota tudo lá, a comida, o facão que ele usa, os instrumentos todos que ele possa usar, quando tem a questão dos equipamentos de segurança, né, a moradia, que ele falou aqui, um barraco de lona, mas eles botam lá na nota e você está devendo tanto, então você ainda tem que trabalhar mais tanto para poder receber seu dinheiro. E aí ele trabalha, mas aquele período que ele trabalha, de novo, é debitado na conta dele. Então, ele nunca paga essa dívida. Esse menino fez um depoimento lá que foi aplaudidíssimo, sem falar no depoimento que o Wagner fez nas entrevistas. O Wagner Moura fez no vídeo. Eu até quero ver se é possível, nessas audiências que nós vamos fazer, abrir mão de uma fala para passar o vídeo. Vamos ver se é possível, porque o vídeo é de estudo. Eu quero ver a cara de alguns senadores depois de ver aquele vídeo, que infelizmente na Comissão de Direitos Humanos pouca gente vai. Mas o vídeo está lá e é importantíssimo que a gente passe, porque é depoimento de trabalhadores, como são tratados. E aí, isso tudo sobre uma lei que proíbe. Imagina agora uma lei que permite. Porque aqui ontem teve um debate, até chamaram o senador de mentiroso, quando ele falou que a lei diz que pode pagar o trabalhador com... o salário pode ser pago com a moradia, com a comida. E aí, claro, se tiver equipamento, vão botar equipamentos. E eu quero dizer que a primeira crítica desse projeto que eu vi, fiquei espantada, foi da Miriam Leitão. Inclusive, ela falando que foi falar com o autor, e ele negou que não era isso, e ela contestava com ele. Cara, mas está aqui escrito assim. Então, o senhor não leu o projeto que o senhor mesmo apresentou. Ela, Miriam Leitão, convenhamos, né? Não tem nenhuma simpatia pelo nosso lado. Então, e ela colocando muito claro que é um absurdo aquilo que está escrito naquele projeto. Né? E aí a gente constata que se essa lei for aprovada, é a permissão de explorar o trabalhador, tirar a última gota de sangue que ele tiver. E aí realmente não vai ter aposentadoria, não, porque ele vai morrer antes. E aí a Previdência vai ser superavitária, porque pouca gente vai se aposentar. Eu acho que o objetivo deve ser esse da reforma, dessas duas reformas juntas, da Previdência e trabalhista. Né? E nos dados da OIT, né, e do Brasil, a questão, já falei ontem aqui, com os trabalhadores que foram libertados, mas ainda existe 21 milhões de pessoas no mundo vítimas do trabalho escravo. Por isso, esse protocolo da OIT, para despertar para esta campanha. Agora, o protocolo é bem ousado, ele fala de que o país que aderir tem que fazer um plano nacional de combate ao trabalho escravo, junto com as empresas, com os empregadores e com os empregados. Quero ver isso acontecer. O Brasil, a Casa Civil, sinalizou que vai assinar o protocolo. Então, vai mandar para cá alguma coisa, algum projeto nesse sentido. Mas aqui no protocolo diz que tem que ser discutido com os trabalhadores e com os empregadores. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Né? Sem falar que tem que ter toda uma garantia para as vítimas, né? Que o Estado tem que assumir isso, né? Um processo educativo de empregadores e de empregados, tem que informar, educar, está lá textualmente no protocolo da OIT dizendo isso. Né? Então, eu acho que é um avanço para o Brasil assinar, né, para os trabalhadores, mas entra numa contradição tremenda com o que está aqui. O senhor já falou que a lei saiu com 7 artigos e já tem mais de 100. Né?
Então, quer dizer, é o parlamento que está fazendo isso. O governo, eu não lembro exatamente os 7 pontos que vieram, mas vou dar uma olhada, que vieram originalmente, porque realmente a gente percebe isso aqui, medida provisória que chegava com 3 artigos, saía com 50, 60, né? Todo mundo querendo botar lá, às vezes até um jabutis que não tem nada a ver, mas o certo é que eu estou torcendo que o Brasil assine esse protocolo, né? E se ele já sinalizou para a Organização Internacional do Trabalho, acho que não vai voltar atrás. Mas o principal é a gente, é cidadão, e aí senadores e senadoras, passar lá, aliás, não passar, mas se quiser passar para ver como funciona, assinar lá na hora para ver se a gotinha de tinta caindo lá na caneta, né? Cada um que assina, cai uma gotinha, mas pode assinar onde estiver. Mas é interessante fazer lá para você ver a sua gotinha de tinta caindo na caneta que vai assinar o protocolo. Então, essa carta do Rafael, eu gostaria que ela ficasse nos anais, porque é uma carta comovente de um menino que hoje tem 24 anos, que passou por essa situação. O protocolo, ele está em francês, mas uma leitura muito fácil, mas eu acho que ele vai vir depois aqui para ser anexado, né? E eu queria concluir, senador, presidente, falando, assim, para mostrar as contradições do Brasil. Houve, a semana passada, em Genebra, um evento da ONU, onde ela analisa as políticas de direitos humanos dos países. E o Brasil mandou para lá um relatório, uma ilha da fantasia. E o deputado Paulão, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, resolveu ir, mas ele foi impedido pelo governo brasileiro. Ele só entrou porque as entidades internacionais se juntaram e o credenciaram, mas o governo brasileiro impediu o credenciamento dele. E ele foi credenciado pelas entidades, e aí ele desmontou o relatório brasileiro lá no discurso na ONU, para você perceber onde nós estamos, como é que um governo proíbe o credenciamento de um deputado que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, de se credenciar num fórum onde se ia discutir direitos humanos. E aí a gente tem outro acontecimento hoje, eu acabo de ler aqui que mandaram fechar o Instituto Lula. É uma decisão tomada sexta-feira, mas soltaram hoje. Agora você imagina por que soltaram hoje. E ainda diz que essa justiça não é parcial. Eu não compreendo isso, né? Porque aqui tem senador que é campeão de denúncia, mas foi depor, ninguém viu, ninguém não teve espetáculo, durou menos de 1 hora e não vazou uma vírgula. E a única fala que vazou foi do advogado dizendo: eu tenho certeza que vai ser arquivado. Então, ele saiu de lá já com essa certeza. Certamente prometeram a ele lá que não vai dar em nada, né? E quando é para uma pessoa do PT, é esse estandalhaço, minha gente. É o AI-5 voltando, o ato institucional voltando. Fechar um instituto cuja atividade é de elaboração de projetos, é de análise de conjuntura. Como é que você pode fazer isso em plena democracia? Que democracia é essa? Eu estou lembrando aqui do tempo da intervenção no sindicato, o senhor viveu isso também, né? Que o governo o governo militar mandava fechar os sindicatos, né? E a gente pegava e alugava uma casinha do lado para continuar fazendo o sindicato acontecer. Mas isso é impossível, é inexplicável e é inaceitável que no Brasil, para prejudicar uma pessoa, seja preciso fazer tanta maldade. Chegar ao ponto de fazer essa arbitrariedade, porque se quer vasculhar o Instituto, já foram lá e vasculharam tudo que podiam. Então, fechar o Instituto é só para criar um fato negativo para o Lula, porque vai depor amanhã diante do Sérgio Moro. Chamou testemunhas, diz que voluntárias que foram depor. Tudo isso para fazer crescer o noticiário da rede preferida dele, né? Ele gravou, inclusive, vídeo, onde já se viu um juiz que vai julgar, ficar gravando vídeo para os seguidores. O Brasil, eu não sei o que vai acontecer com este país se não tiver
uma revisão desses comportamentos. Ele é julgador, ele não pode estar se manifestando assim. E agora, um juiz mandou fechar o Instituto Lula. Eu acho uma arbitrariedade, eu acho que a gente tem que buscar ver o que pode fazer, buscar os organismos internacionais, porque isso é cerceamento de liberdade. Falam que que o Lula, que o governo que defende isso, que defende a censura, mas durante os governos do Lula e Dilma não teve censura nenhuma a ninguém. Agora, isso que fizeram agora com o Instituto Lula, o menor nome que a gente pode dizer é censura, é cerceamento de liberdade, porque é um instituto apenas de estudos, de trabalho de um grupo de pessoas que trabalha para produzir análise de conjuntura, para produzir análise de dados e para produzir projetos para esse país, que podem ser aplicados ou não, que podem ser aceitos ou não, mas é a visão de país que tem um grupo de trabalho naquele instituto, que é um instituto que já tem mais de... já foi a Casa do Trabalho, o Instituto do Trabalhador, nos anos 70, na ditadura, já existia aquele instituto. Depois ele virou Instituto de Cidadania nos anos 80 e 90, e depois que o Lula saiu, virou o Instituto Lula. Mas é o mesmo lugar, o mesmo instituto, a mesma casa. E isso é inadmissível acontecer no Brasil nos dias de hoje. E aí fica todo mundo vir aqui falar da Venezuela. Né? Vem um monte de gente que sai, que só para falar isso e vai embora. Falar da Venezuela, da falta de democracia na Venezuela. E no Brasil, ninguém fala. Eleição na Venezuela e eleição no Brasil, por que ninguém fala? Um presidente ilegítimo com menos de 10% de aprovação. Então, senador, eu estava falando de um evento bonito da OIT, que eu tive muito orgulho de presidir. O senhor esteve lá como convidado também, porque é vice-presidente e a OIT tem uma referência muito importante na sua pessoa, né? Foi das pessoas que eles procuraram para viabilizar esse evento. E a gente viabilizou, e a gente convida, mais uma vez, que todo mundo faça essa assinatura para pressionar que o Brasil assine o protocolo 29 da Organização Internacional do Trabalho, que é o combate ao trabalho escravo. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada.